Bom dia para todo mundo. Bom dia. Obrigado. Agradecer a vossa presença aqui. É bastante louvável, não é? Quando um grupo de jovens de uma determinada comunidade se juntam para poder discutir e refletir assuntos que têm a ver com o futuro do nosso país. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ao mundo, enquanto associação, uma associação de organização da sociedade civil voltada para a defesa dos direitos humanos, está acompanhando atentamente todos os acontecimentos que ocorrem no país, principalmente a realização das eleições gerais marcada para o dia 24 de agosto de 2022. Nesta perspectiva, a UMUNGA, com o apoio da IRI, uma organização americana, começou no dia 14 por desenvolver um conjunto de atividades que estão ou estarão assentadas no atual contexto eleitoral. Isto dentro do projeto Eleições é Livre, com o objetivo de enaltecer a cidadania, a participação ativa dos cidadãos na construção de uma democracia, de uma eleição livre, justa e transparente para todo mundo. Para dizer também que o desenrolar destas atividades começou com os debates radiofônicos, que vai continuando a acontecer todas as semanas, isso na quinta-feira. E hoje estamos aqui, não é, para poder refletir em torno de uma temática bastante importante que tem a ver com a importância do voto na construção da democracia. Para mais subsídios, mais informações, não é? A nossa cara ativista, Carmen Matea, não é? vai nos ajudar a perceber melhor, não é? Em torno dessa temática que tem a ver com a importância do voto na construção da democracia. E temos aqui a nossa moderadora, a Nilza Sebastião. Quem falou para vocês é o Eugênio Quero. Por favor, a vossa atenção. Bom dia a todos. Como já falou meu colega, vamos dar início ao nosso tema, que é a importância do voto na construção da democracia. Vai apresentar aqui a doutora Carmen Matea. Vamos ter agora em 25 minutos, ok, fomos melhor. Vamos ouvir atentamente o que ela vai nos apresentar aqui hoje. Isso numa atividade em que eu sou que despejo coisas e vocês não dão também as vossas opiniões, né? Porque eu sei que vocês também têm os vossos próprios anseios, as vossas opiniões em torno do processo cívico e eleitoral que está a acontecer em Angola, né? Têm também expectativas sobre quem vai ganhar, sobre quem vocês desejam votar, as mudanças que vocês querem ver no país. Então vamos tentar tornar isso uma conversa. Eu quero vos ouvir também, quero aprender convosco, porque eu não vim aqui só vos ensinar, vim aprender também. E só para nós começarmos, eu gostaria muito que aqui vamos distribuir até todos terem um desses papéis. Nesses papéis está escrito uma frase. Podes ler? Não, tu não precisas levantar, tiras o teu e dás e vamos, vai seguindo até todo mundo ter um. Tira o teu. Podes ler a frase? O voto no mundo impresso tem consequência. Exatamente. Vou esperar todo mundo ter, que é para nós comentarmos e começarmos a falar sobre o assunto. Então, alguém gostaria de dizer o que acha sobre essa frase? Tu mesmo já estás todo aí empolgado, por acaso quero te ouvir. Eu. Sim, por favor. Eu
ela vem a dizer que o voto tem as suas consequências. Quais são as consequências? Queria saber quais são as consequências. Sim, eu vou falar sobre isso. Primeiro eu quero saber se, lendo a frase, vocês já pensaram alguma coisa sobre a frase? Já pensei. Sim, é isso que eu quero saber primeiro. Depois eu vou comentar Já tinha também. pensado isso primeiro. Sim. Eu não gosto muito de estar A falar? Não. Pensar muito, não. Sim. Pensar muito gasta o posto. E gasta o posto. Gostaria tanto de saber, né, ao outro lado, do eleitor, de saber quais são as consequências, uma vez que o nosso país não é democrático. Tem de saber esse lado. Nós estamos aqui a frisar que o país é democrático, não se vê a democracia no nosso país. Porque um país livre, democrático, vê-se a olhos nus, cuja nós, como cidadãos, temos que ver a própria democracia. E cá em Angola isso não se vive. Ao Congo Democrático, posso utilizar isso aqui, ao Congo Democrático vive-se a mesma cena. O país vive em luta. Cá em Angola também vive-se em luta. Qualquer partido, se o MPLA, que é o partido, está no poder já acima dos seus 45 anos e cuja hoje ou amanhã vai deixar o seu legado, eu não sei qual é o partido que poderá dirigir esse país, porque todo o partido tem as suas ambições. Qualquer um tem as suas ambições, na qual ele que serve, nós vamos votar para eles, ele que serve o bolso deles, e nós ficaremos sempre pagões. Vamos sempre votando, até quando? E esse país não muda. Não sei qual é o dia que esse país vai poder mudar. Esse país mudando, minha querida, não sei se é hoje ou amanhã. Muito obrigada. Como é que se chama, por favor? Carlos Aristides Colares. Ok, ouvimos o Sr. Carlos. Alguém quer comentar sobre alguma coisa? Sobre a frase? Não? Tu não queres comentar? Estava a dizer, estava a ver, né? Então, não tens nada a dizer sobre a frase. Não, sobre a frase, não. Cada um tem a sua percepção, mas Qual é a tua? eu vou me lembrar. Bem, pode perceber, tipo, há políticos, né, que gostam de comprar e depois de fazer, como é que pode dizer? Depois de conseguir comprar, não trata do mesmo jeito que ele, como é que posso explicar? Do mesmo jeito que ele queria, e isso acontece mais. Falou aqui de partidos, né? Sim. Epa, Podes falar à vontade. tipo, as notas que o MPLA dá ao começar a campanha eleitoral. E, sim, as notas que o MPLA dá ao começar a campanha eleitoral, do jeito que o MPLA trata o povo ao começar a campanha eleitoral, não o mesmo que ele vai tratar depois das eleições. Depois das eleições passando, se ele andar no poder. Acho que mais ou menos isso. E o jeito como o nosso país está hoje em dia, a nossa situação socioeconômica, a pobreza, a fome, a seca, por exemplo, que se registra no sul de Angola e todos os outros problemas que nós enfrentamos, são essas consequências que estão aqui. Porque durante, por exemplo, o período de campanha eleitoral, alguns partidos políticos tendem a trazer alguns benefícios para os militantes, para até aqueles que não são militantes, para angariarem votos. Só que quando se fala dessa consequência, podem ser consequências positivas ou negativas. E infelizmente no nosso contexto
são consequências negativas, porque nós também temos uma população que não vota de forma consciente, ou seja, nós também não temos muito a cultura de procurar pelos programas políticos, pelos programas de governação dos partidos, né? Nós agora vimos que são 8 partidos e que vão concorrer às eleições, e quantos de nós já procuraram saber o que a UNITA vai nos oferecer para os próximos 5 anos se vencerem as eleições? O que o MPLA vai nos oferecer, né, enquanto população, enquanto angolanos se vencerem as eleições? O que o APN tem para nós? O voto é, dizem, né, no nosso país fala-se muito que é a festa da democracia. Nós estamos agora num ano em que nós vamos às urnas no dia 24 de agosto para decidir quem será aquele que vai governar o nosso país nos próximos 5 anos. E o voto é o símbolo máximo da democracia, né? Um sistema democrático é aquele em que há a participação das pessoas. Mas no nosso país as pessoas participam de uma forma... participam pouco na vida pública, nos atos de tomada de decisão. Muitas vezes o nosso governo, o Presidente da República e outros ministérios tomam decisões às vezes sem nos consultar, sem saber se é realmente aquilo que nós queremos. Tem um país que é a África do Sul, que viveu o apartheid por muitos anos, que era um sistema de separação racial. E o apartheid terminou porque o Frederic de Klerk e outros colonizadores fizeram um referendo. Um referendo é organizar como se fosse um inquérito e entrevistas para perguntar às pessoas o que é que elas acham daquilo. E eles organizaram um referendo para saber se os brancos que estavam na África do Sul concordavam que o apartheid continuasse, que os negros tinham que viver num sítio e os brancos tinham que viver noutro sítio. E no nosso país, poucas são as vezes em que, por exemplo, se fazem consultas públicas, conselhos de auscultação, embora existam alguns nos nossos municípios, mas ouvir a população vir aqui no São Miguel, né, perguntar qual é o problema que tu achas que tem que ser resolvido imediatamente no bairro de São Miguel, porque cada bairro, cada comunidade, cada município tem as suas próprias especificidades. Se nós aqui em Benguela, por exemplo, é um exemplo só, não estamos a lidar com o problema da delinquência, podemos estar a lidar com o problema de gravidez precoce. Isso é uma situação social que precisa ser resolvida. E às vezes o nosso governo organiza alguns encontros de auscultação com a juventude, mas nem sempre nós vemos resultados em relação aos problemas que nós expomos lá. Mas eu tenho um exemplo de uma vez que um desses conselhos de auscultação funcionou. Depois, quem quiser a foto, eu posso mostrar no final. No ano passado, quando começaram as chuvas, no meu bairro, eu vivo em Benguela, na zona A, e lá tem a mediateca de Benguela. E tem uma ponte que dá acesso à mediateca de Benguela, que por causa das chuvas a ponte ruiu. E pouco tempo depois foi organizado um conselho de auscultação pelo governador o Luiz Nunes, quando ele recém chegou a esse cargo. E quando essa ponte caiu, as crianças, os moradores e outros utentes tinham que descer até a vala para chegar até o outro lado. Na mediateca, lá tem uma escola primária e tem também a Universidade de Catiavala Buila. E eu que frequentava muito aquele lugar, via que nós tínhamos que dar muita volta, porque ou passávamos na vala ou tínhamos que dar volta para chegar até o outro lado, até a nossa casa, ou mesmo para o lugar em que nós estávamos, que era a mediateca. E no conselho de auscultação eu falei sobre isso e foi talvez a única coisa que eu falo, a única recordação que eu vou ter do nosso governador, que depois de um mês, né, e eu sei que aquilo não se resolveu só porque eu falei daquele assunto, porque outros ativistas se juntaram àquilo e também abordaram sobre a questão dessa ponte que tinha caído na rádio. E um dia, eu me lembro, foi no dia 13 de junho do ano passado, no dia da conscientização sobre o albinismo, eu fui com a minha irmã para fotografar o local de novo, porque eu já tinha mandado cartas à administração, falei com o governador que era para resolver a questão da ponte. E eu estava aí para lá para fotografar, para continuar a fazer pressão para eles resolverem aquilo. E eu cheguei lá e encontrei a ponte. Então, isso é só um exemplo de um momento em que houve participação. O governador juntou os jovens naquele lugar,
né, foi no pavilhão Acácias Rubras e nós fomos lá e expusemos as questões e um mês depois ele resolveu e eles não reconstruíram a ponte que caiu, mas colocaram uma ponte nova e as crianças já não tinham mais que descer até a vala para chegar até a escola ou até a mediateca e os moradores também. Então existem outras formas de participar na governação e começa mesmo já por nós exigirmos, né? Por nós sabermos quais são os programas, o que é que eles esperam. E eu acredito que nós estamos muito expectantes sobre essas eleições, né? Por causa da Frente Patriótica Unida, outros partidos que se juntaram. Nós temos agora, em 47 anos, pela primeira vez na história do nosso país, uma mulher a liderar um partido político. E nós estávamos na rádio na quinta-feira e nos perguntaram, não, mas será que a maior tendência das mulheres votarem numa mulher só porque ela é mulher? E os argumentos que o pessoal estava a trazer é que nós não vamos votar nela só porque ela é mulher, nós devemos procurar pelo programa de governação do Partido Humanista. Então, é o mesmo em relação a outros partidos políticos. Nós temos que tomar conhecimento do que é que eles nos prometem e não termina só aí. Mesmo depois de nós votarmos, mesmo depois do partido que vencer, ganhar, nós ainda temos que continuar a fiscalizar. Se lá prometeram que íamos dar escola, por exemplo, imagina hipoteticamente, que colocaram lá no OGE que vão construir um posto médico para a comunidade de São Miguel. Nós, durante esses 5 anos, temos que fiscalizar se está onde o posto médico que nos prometeram. Então, não basta só nós votarmos, esperarmos os resultados e que vão se cumprir, porque o senhor Carlos falou muito bem há pouco tempo, são mais de 30 anos de governação do MPLA e até hoje algumas das nossas dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do que nós queremos realmente para Angola não se concretizou. E isso só demonstra que o senhor Carlos está atento, está atento que há coisas que faltam. Então nós temos mesmo que cobrar. Sim, nós temos que estar atentos, temos que cobrar. Por exemplo, há obras públicas a acontecer na nossa cidade e não tem uma sinalização, mas está lá no OGE. Nós também temos que exigir. Se o senhor Carlos quer falar, podemos ouvir. Eu, de falar, tenho que falar mesmo. Sim, e nós queremos ouvir. Concernente o coisa que nós estamos a debochar aqui. Porque nós como cidadãos temos que falar o que é de direito. O que é o direito? Todo cidadão tem o direito absoluto de exprimir aquilo que sente. O MPLA vem a governar em 75. Em 1975 está a governar. Mas tudo bem. Não há benefício nenhum para a população. Jovens desempregados. Construir centralidade é para pessoas que já têm casas, não é para pessoas que não têm casa. Construir centralidade para pessoas que já têm casa. Agora, há uma equivocação. Nós vamos voltar para outro partido político que vença as eleições gerais para 2022. Será que esse partido político estará em altura para suprir a necessidade da juventude angolana? Será? Se essa candidata, ou o candidato da UNITA, ou do PRS, ou da FNLA, acredito muito que esses partidos políticos só querem usufruir dos nossos votos. No entanto, nós temos que pensar logo 2 vezes. Nós temos que logo pensar 2 vezes. Eu digo isso, pensar logo 2 vezes por quê? O elemento psíquico pensa, você tem que pensar primeiro, depois refletir. A reflexão traz para você poder votar. Tá tudo bem? Nós vamos poder votar. Qualquer um dos partidos políticos. Será que esses partidos políticos
só vão usufruir o nosso voto, ou só vão querer usurpar o dinheiro que o país tenha. Então, o senhor nos focou numa questão que é muito importante, que é sobre o voto consciente. Não basta simplesmente chegar lá no dia das eleições, na escola, na mesa, e pôr um X. Nós temos que votar de forma consciente, saber em que candidato estamos a votar, em que partido estamos a votar, por que nós estamos a votar. O senhor Carlos falou sobre a questão da juventude e vou mais. O que esses partidos têm a oferecer, não só para a juventude, mas para as crianças. Nós, em 2016, saímos nas estatísticas, né, pela Unicef como o pior país para se ser criança, por causa do elevado número de casos que o INAC recebe de queixas de abuso infantil, por causa também do número de morte de crianças nas maternidades. Então, o que é esse partido que, né, imagina que, ok, eu vi a lista, né, que o Tribunal Constitucional divulgou, são 8 partidos, e eu penso, falo lá, vou votar no partido X. Tenho que refletir o que esse partido tem a oferecer para as crianças em Angola, o que tem a oferecer para mim como jovem, o que tem a oferecer para mim enquanto mulher. Será que corresponde a todas essas expectativas? E repito, não termina aí, não é só sobre votar naquele dia e esperar os resultados. Nós temos que fiscalizar, temos que ficar atentos, temos que cobrar, porque nós temos o direito de estar informados. É como quando nós vamos no hospital. Eu estive no hospital nessa semana e fui fazer o pagamento porque eu tinha que fazer consulta no dia seguinte, foi no Hospital Geral de Benguela. E encontrei lá uma moça que tinha que fazer consulta às 7h30 e ela não foi informada que ela tinha que fazer pagamento um dia antes, porque lá no balcão enche muito. E ela disse que falou com o enfermeiro que marcou, ela já esperou um mês para fazer aquela consulta, e por ela ter chegado só naquele dia para fazer pagamento e sem pagamento não tem como ela fazer consulta, ela disse que o enfermeiro disse que ela sim vai ter que esperar mais outra data. Eu disse, mas a culpa não é tua. Ele que não te informou que você tinha que vir pagar antes. Então nós temos o direito de exigir que sejamos informados sobre as coisas e bem informados. Nós não podemos sair dos lugares com dúvidas, porque depois nós é que ficamos prejudicados. Não é só, ela não foi informada, chegou lá na hora da consulta, tinha que fazer o pagamento, passou o horário, e o enfermeiro disse, não, vais ter que esperar mais. Eu disse, não, vai lá fazer confusão, desmaia, afim. Você não pode ficar assim. E se o teu problema for grave? Ela foi fazer uma consulta de ginecologia, imagina que ela tem um problema no sistema reprodutor. E se isso afetar a reprodução dela e ela daqui a 1, 2 ou mesmo nessa fase ela não poder ter filhos por causa dessa negligência. Então, e essa mesma cobrança não é só em relação aos hospitais públicos, é em relação a outros serviços. E o facto de nós sermos fiscalizadores ajuda-nos também a medir o impacto do que nós estamos a fazer, nós enquanto cidadãos, porque imagina que em 2022 nós podemos estar a reclamar porque no São Miguel não tem água. Daqui a 10 anos, a nossa reclamação não pode mais ser porque no São Miguel não tem água. Tem que ser, ok, já vieram aqui colocar os canos, costuma passar a água, temos torneira, mas não está a passar porque um cano rebentou, porque o caminhão cisterna não veio. Nós temos que começar a medir, né? E isso serve também para os ativistas, não só para os cidadãos, né? A nossa causa, se nós estamos a reclamar da falta de escola, em 2032, nas últimas eleições, nós não podemos mais reclamar por causa de falta de escola, deve ser porque temos escola, se calhar não temos professores suficientes, ou as crianças não aceitam ir à escola. Nós não podemos, mais de 30 anos, 50 anos, quem nos governa todos os anos, estamos sempre a cobrar a mesma coisa, a reclamar da mesma coisa. Só que nós temos um problema muito grande no nosso país e em África, que é o exercício da cidadania acontece de forma muito apática. É apática porque as pessoas não se interessam. Não se interessam, já vai falar, não se interessam sobre como decorre a vida na comunidade. Se calhar aquelas comunidades bairros nem têm comissão de moradores, ou as próprias famílias não reúnem para discutir quais são os problemas que precisam ser resolvidos, o que é mais urgente, se é o problema da malária na nossa comunidade. Quer dizer, do mesmo jeito que nós cobramos por lideranças transparentes, por lideranças responsáveis,
por boa governação, nós também temos que cobrar de nós organização comunitária. Nós não podemos esperar sempre que as pessoas sejam pioneiras das nossas causas, porque somos nós que passamos por essas situações. E se você que passa por essa situação, quem melhor do que você que sente, que passa por isso para reclamar? O senhor Carlos falou algo muito importante, nós temos que falar. E o dom, a possibilidade de nos expressarmos, de falarmos, é uma das melhores coisas que nós temos. Recebeste uma picada, está me doer, estou a me sentir mal, vou ao hospital. Exigir as coisas, reclamar as coisas, nós temos que ganhar essa cultura, porque se ninguém cobra, se ninguém exige responsabilidade, também ninguém vai fazer. O presidente, o vice-presidente, quem nos governa são servidores públicos, não podem ficar à vontade enquanto as crianças continuam a morrer nos hospitais por falta de assistência, enquanto as nossas crianças continuam fora do sistema de educação e ensino, ou no sistema de educação e ensino, uma das cidades de baixo, que a gente não controla o tempo, está aqui a falar, ou a estudar debaixo das árvores, nós temos que fiscalizar. Então, é importante votarmos, é importante termos acesso aos programas de governação e é importante saber como é que esse processo ocorre, porque no dia do voto não adianta chegar lá, né, aquele candidato com você não concorda, imaginemos que você não concorda com a governação do MPLA, rasurar o boletim ou escrever maldades, isso também anula o teu voto. Nos abstermos de votar também anula. Aliás, nós não podemos nos abster de votar porque nós estamos a acompanhar, para quem usa as redes sociais ultimamente, que aquelas pessoas que já faleceram ainda aparecem na base de dados. Para vocês saberem onde é que vocês vão votar, podemos mandar mensagem ao número 40, mandamos o número do BI ao número 40-114 e aparece a mensagem que diz onde é que nós vamos votar, a mesa de assembleia, a escola. E nos outros dias descobriu-se que até aquelas pessoas que morreram, os dados também estão na base do Ministério da Administração e Território. Se até os mortos vão votar, por que é que nós vamos nos abster de votar? E eu queria tocar num aspecto muito importante. Infelizmente temos aqui poucas mulheres, mas nós vivemos num país em que as mulheres ainda são o rosto da exploração e da pobreza. As mulheres em Angola vivem estatisticamente pior do que os homens, porque são a maioria no setor informal. As mulheres começam, frequentam as aulas, mas elas não terminam por muitas barreiras sociais. Uma dificuldade com que eu me deparo constantemente é que quando se realizam atividades aos sábados, as mulheres não aparecem. Por quê? Porque têm que fazer limpeza geral ou porque simplesmente o pai ou o marido não deixa. Elas não participam desse processo político e eu acredito que as eleições são mais, né, a questão de votar, são mais das mulheres do que dos homens, porque 94% da população angolana, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2018, 94% dos angolanos trabalham no setor informal. O setor informal é aquele que as pessoas não precisam ter uma formação do ensino superior ou outras para executar o trabalho. E desses 94%, 70% são mulheres. As mulheres estão no setor informal com os piores salários, sem direito à reforma, segurança social, licença de maternidade. É comum nós vermos as jungueiras. A minha irmã brinca com isso, mas é algo muito grave. Ela fala, as jungueiras sempre ou estão com o bebê nas costas ou estão grávidas. Como é que ninguém se questiona como é que isso é grave? Como é que uma mulher grávida, gestada, vai andar com uma bacia pesada na rua a circular? Isso é um problema social e nós não podemos continuar a admitir que existam situações como essas no nosso país, que existam crianças a sofrer de desnutrição nos hospitais, porque as mães não têm conhecimento que a criança tem. A senhora vende fruta, mas ela nem consome aquela fruta, nem a criança consome. Então, nós temos que começar a questionar essas coisas, então, principalmente nós mulheres, porque nós somos as mais afetadas. E como a maioria dos que governam são homens, a maioria dos ministros são homens, o presidente é homem, o vice-presidente é homem. As políticas públicas são os programas que um governo elabora para determinada comunidade ou situação. E como são homens que estão lá, eles não vão pensar na ótica do gênero, na perspectiva do gênero. Um homem não sabe a violência obstétrica que as mulheres sofrem no hospital, nos hospitais. E nós temos mulheres que foram dar à luz e reclamam que foram colocadas ela mais outra que também está a dar luz na mesma cama.
ou que sofreram violência da parte da enfermeira. Eu tenho um amigo, ele, por exemplo, disse que ele foi com a tia ao hospital porque uma das primas ia dar à luz e a tia presenciou a enfermeira bater numa senhora que estava a dar à luz. E assim, exatamente. Então, nós mulheres temos que nos queixar sobre essas coisas, temos que reclamar, temos que exigir, não podemos continuar permitir que aconteçam essas coisas. E uma das formas de impedir isso é participando ativamente, é votando naqueles programas que nos oferecem. Tu vê lá, fala de, por exemplo, as escolas em que nem tem água. Eles nem percebem que até a falta de água afeta as mulheres e os homens de forma diferente. As mulheres, quando chegam na adolescência, na juventude, as mulheres menstruam e elas não têm água. Quando nas casas não há água, geralmente as mulheres é que vão carregar água, percorrem 2, 4, 6 horas não remuneradas. E isso facilita o ciclo da pobreza feminina, porque as mulheres em Angola são as mais pobres porque estão com os piores salários e com as piores condições de trabalho. Então, nós mulheres temos que começar a ficar atentas a isso, a cobrar isso, a fiscalizar isso, para que nós tenhamos uma comunidade ou um país em que todos se revêem, porque às vezes acontece isso. Nós temos um presidente, um governador, mas nós não nos revemos, não nos sentimos representados. Eu, por exemplo, não me sinto representada pelas mulheres que estão no parlamento, porque eu sei que elas não refletem, não discutem as reais situações que outras mulheres vivem. Mas não basta ser só eu a reclamar ou me posicionar sobre isso. Acho que vocês já ouviram a frase unidos somos mais fortes. Então, nós precisamos nos unir, estar todos na mesma página, entender, refletir como país, o que é que nós queremos, onde é que nós queremos ir e acabar com esse sistema que nos mata a cada dia. Para começar, eu terminei, né? Não sei, vamos ouvir as perguntas e contributos também. Carmela tinha uma opinião breve. Podes falar? Já podemos entrar para esse momento. Sim, não, era para acrescentar sobre o que o Carlos falou aí muito bem. É que durante os 5 anos de nós vemos, né, ou percebemos que há 2 ou 3 partidos no máximo que trabalham. Né? Vamos ao MPLA, vamos à UNITA, faz a construção dele, vamos ao FNH e entre outros. Mas no final dos 5 anos, quando chega o momento para votar, estamos a ver 8 partidos, já apareceram de onde? Apareceram de onde? Quem nos deu permissão para estar aí? Pessoal, Penjango, não sei o quê. A UNITA, por exemplo, tinha processos no tribunal por causa da aprovação de não sei o que, essas cenas todas. Houve muita confusão, mas assim de repente, estamos a ver 8 partidos, não? Assim, sem nenhuma confusão, sem nenhum questionamento, sem nenhum aviso prévio, nem nada, não, só assim de repente. É isso que me faz concordar com o que o Sr. Carlos disse. Que esses aparecem no fim de tudo, e isso acho que é mesmo negócio entre eles. Está envolvido mesmo esses todos os juízes e tudo mais que fazem as aprovações, porque é mesmo praticamente para usufruir do dinheiro que dão para essas campanhas. Minha opinião básica é mesmo quanto a isso, porque não se admite durante 5 anos, por exemplo, que um partido está lá, os outros não aparecem em si para fazer pressão, porque acho que as coisas serão melhor. Se todos esses fizessem pressão, e as coisas vão melhorar. E olha, só para acrescentar no que dizes, vejam que o Abel Chivucuvuco tentou legalizar o Frajá e não conseguiu, não avançou, mas nós temos aí outros partidos. Quando é que fizeram a recolha de assinaturas? Como nós não fomos informados sobre isso, nós temos que estar atentos a essas questões. O tio Carlos quer falar? Será alguma intervenção a fazer e vou me retirar daqui. Sim. Porque é algo que está a afetar a minha psique. Aqui o jovem frisou aqui há pouco tempo. Nós temos que estar consciencializados, e afinal de contas, se o Abel Chivucuvuco não foi aceito até o seu partido político e veio um número enorme de 8 candidatos para uma República Popular de Angola,
Eu digo República Popular de Angola, não digo República de Angola, porque vós estão a viver na República Popular República de Angola. Eu não. Estou a dizer aqui. Ainda vou sempre tocar sempre na mesma cena. Que o nosso voto é nulo. É nulo, porque nós vamos votar a um partido político que nunca governou, não conhece a casa, mal conhece a sala. A sala. Você tem que conhecer a casa. Você tem que conhecer a casa. Você tem que saber. Essa casa que eu arrendei tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto de banho. Tem uma suíte. Vou arrendar. Agora, você mal conhece a casa. Você quer ser... Quanto da situação, nos tem errado muito. Tem errado muito e tem banalizado muito, ou tem distorcido muito as nossas ideias, que tem feito com que muitos os jovens, né, jovens intelectuais, não têm votado, só para não têm votado. Mas aqui dentre nós dizer que o voto, só para não me perder, o voto tem uma importância muito significativa, mas nós temos errado muito. Temos errado muito porque, como já disse, os nossos partidos políticos têm nos levado a este erro. Para não que, como já disse, que o Munga me tirou todas as ideias. Todas as ideias ao Munga me tirou. E nós, essas ideias aqui, é que nós temos vivido aqui no nosso bairro. Nós, por exemplo, aqui, os elementos ou os jovens do partido da oposição são encarados como jovens sem oportunidade. E isto nem só aqui no bairro de São Miguel. Todos os jovens que fazem assim políticas contrárias na nossa sociedade são vistos como jovens frustrados, jovens sem classes. Não é como o nosso presidente, como o nosso atual ou nosso anterior presidente tem nos dito que os angolanos são povos especiais, somos muito especiais. E nós queremos sair disso, queremos sair de que os jovens que pensam diferente, que agem de uma forma diferente, não comungam com as mesmas ideias daqueles que pensam na governação, são jovens frustrados. E nós queremos que a Munga passe a fazer isso mais vezes, entram nas comunidades, incentivam de que pensar diferente não é ser inimigo da pessoa que pensa numa outra situação. Devemos ser todos amigos, devemos ter as mesmas oportunidades e devemos comungar as mesmas ideias quando as pessoas estão certas. É tudo, muito obrigado. Muito obrigada pelo teu contributo. Fantástico aqui. Viva a Oma! Viva as mulheres húngaras! Viva as mulheres húngaras! Então, Raul trouxe aqui questões muito, muito importantes. Eu, por acaso, ontem fui a um casamento de uma amiga e ela é militante do MPLA. E no casamento dela tinha muitos outros militantes do MPLA. E eu não sou militante do MPLA, eu trabalho com ativismo. E eu estava a comentar com o pessoal que estava lá e disse: esse casamento é dos camaradas, aqui tem muitos camaradas. E um dos senhores perguntou assim: mas como é que você está aqui? Se aqui tem muita gente do MPLA e você não é do MPLA, eu disse: tem que chegar sempre àquela fase da vida em que nós fazemos uma coisa que eu aprendi numa aula de MC da nona classe. O que nos une deve ser mais forte do que o que nos separa. E nós temos que saber separar a nossa militância, as coisas em que nós acreditamos, da convivência e das relações humanas que nós construímos no nosso dia a dia. Nós não podemos parar de falar uns com os outros só porque fulano milita no partido X. Aliás, esse contexto de intolerância política tem trazido questões muito graves no nosso país. Acho que vocês acompanharam esse ano o que aconteceu em Sanza Pombo, que marcou-se uma marcha, né? Os dois partidos, os maiores partidos que nós temos no nosso país, marcaram para o mesmo local, à mesma hora, chegaram lá e começaram a agredir uns aos outros. Isso são coisas que nós temos que reprovar completamente. Temos que tirar essa ideia de que quem pensa diferente é nosso inimigo. Não, quem pensa diferente apenas pensa diferente. Porque nós
temos o direito de escolher aquilo que nós achamos que é melhor para nós, o que é benéfico para ti. Até em medicina, nós quando vamos ao médico, se te recomenda um paracetamol, não quer dizer que é o paracetamol que vai funcionar comigo também. Pode ser aspirina. Então, cada um olha para as suas necessidades, olha para as suas especificidades e acha que aquele partido lhe diz mais respeito, lhe reflete mais, acha que aquilo vai satisfazer mais as questões da juventude ou da infância, ou mesmo dos direitos dos idosos. Então, isso não pode nos separar, até porque nós vamos viver esse contexto todo intenso agora, mas depois das eleições a nossa vida continua. O teu pai continua a ser teu pai, a tua mãe continua a ser tua mãe, o teu filho continua a ser o teu filho. Nós temos que focar mesmo nessa questão, nessa educação cívica, de como também temos que nos comportar diante disso, de nos comportar diante de opiniões. Nós não podemos ser todos iguais, não podemos pensar todos iguais. Se pensássemos, nós nunca íamos evoluir. Foi preciso alguém refletir que tinha que existir, por exemplo, um semáforo para que os carros não atropelassem os peões. Tinha que existir quem tivesse que inventar banco, telemóvel né? E quem inventa essas coisas, se calhar alguém estava cansado de lavar roupa com a mão e pensou, vamos inventar uma máquina de lavar. Então, o pensar diferente, inclusive, faz com que criemos novas coisas. E ao criar essas novas coisas, nós também temos que criar novos modos de agir, novas formas de nos comportar, mas o que nos une tem que ser mesmo mais forte do que o que nos separa, independentemente de alguém ser da UNITA, de alguém ser do MPLA, de alguém ser do ABN. Como é que é aquela frase que o Partido da Situação diz, né? O importante é resolver o problema do povo. Eu acho que o importante é as pessoas se sentirem refletidas, sentirem que as políticas públicas chegam lá no bairro dele, que não falta água, que não falta energia elétrica, que a juventude tem emprego, porque muitas das questões com que nós lidamos diariamente, às vezes é por questão, por exemplo, de falta de atividades extracurriculares. Imagina que mensal ou semanalmente, ou todos os sábados se realiza encontros como esses. Aquele menino de 12 anos ou de 15 que se calhar fica a importunar as pessoas na via pública, ao estar aqui, ao participar de atividades como essa, já não vai ter a mesma iniciativa de roubar que ele tem. E quando se fala de construir, de criar mais espaços como esse, não é o só dizer a Omunga tem que vir aqui mais vezes. É aquela questão que eu estava a falar. Vamos cobrar lideranças responsáveis, vamos cobrar lideranças transparentes, vamos cobrar boa governação, mas vamos exigir de nós também a organização comunitária. Então imagina que depois dessa atividade vocês falam com o pessoal do RDP, não, no próximo sábado tem um tema, né? Há aquelas vezes em que há uma coisa que vocês gostariam que discutissem muito, é o que eu estava a dizer. Nós temos que questionar que há coisas que não são normais. Não é normal uma mulher andar com uma bacia pesada, grávida, a zungar e tipo o dia todo sem almoçar e que ela que vende determinadas coisas nem tenha conhecimento sobre isso. Então, né? E se calhar algum de vocês também tem uma dúvida em relação a isso. Por que as mulheres do São Miguel nunca estão nesse debate? Ainda vamos organizar algo só para as mulheres, vamos passar de porta em porta. Então, essas iniciativas que vocês podem ter, e falo do RDB porque vocês já têm um grupo aqui, nós temos que nos juntar a quem tem o mesmo desejo de ser próspero como nós. Se vocês querem ver um São Miguel forte, em que eu estava a falar muito há pouco tempo sobre a questão da cidadania apática, nós não nos interessamos pelas coisas. Quer dizer, nós esperamos sempre que as pessoas sejam pioneiras. Queremos sempre que o outro é que tenha iniciativa, fazemos sempre transferência de responsabilidade. Então, né, você que é um pouco mais lúcido, mais intelectual, mais estudado, mais espiritualmente elevado, eu gosto dessa expressão, porque tu não procuras outras pessoas como tu e vão abrindo os olhos aos outros. Isso é muito importante. E depois de 1 ano, ou 2 meses, ou 6 meses a fazer isso, vocês vão conseguir medir, né? O Raul, quando começou a participar nos debates comunitários, lá no Salão da Tia Amador, pensava assim, né? Nós temos que tirar, por exemplo, essa ideia de que eleições é guerra, que se o MPLA perder vai ter guerra e não sei o quê. Tirar essas questões, essa violência toda que nós envolvemos no processo e começar a pensar nisso de uma forma mais pacífica. E que se calhar aquele pai ou aquela mãe que achava que alguém ser da oposição
é ser inimigo, ou é ser contra a paz, ou é ser contra Angola. Ao participar nessas discussões, umas, 2, 3 vezes depois, ele pode mudar de opinião e ver que, ok, ele só pensa diferente de mim, ele só acha que a UNITA tem mais capacidade de governar esse país do que o MPLA, porque o MPLA já está no poder há muito tempo. Promover mesmo esses espaços onde a diferença faz parte. Então, e eu estou a falar isso como um apelo, não estou a dizer que ao mundo, ao FDB vai realizar, mas vocês também terem essa iniciativa de chegarem perto do Paulo ou de um outro membro do FDB e falar, não vamos discutir sobre isso. Eu vejo muito isso aqui no São Miguel, que tal falarmos sobre isso. Estou a ver muitas meninas de 15, 16 grávidas, adolescentes, não vamos só discutir sobre métodos contraceptivos, sobre como é que se usa o preservativo dos 2 passos. Vamos falar sobre essas questões, né? Esses conselhos para vocês refletirem quais são os vossos problemas e que soluções enquanto comunidade vocês podem acatar. Eu estou a roubar o vosso tempo, esse é o tempo de vocês falarem, eu estou aqui a falar, então falem, por favor, eu quero vos ouvir também, porque eu não vivo aqui, vocês melhor do que eu. Yeah. Aqui o Matias Araújo frisou muito bem sobre alguns, a maioria de nós jovens, outro ser de outro partido, essa Câmara. Eu estava aqui pensando, não é necessário ver a ideologia política, porque digo assim, o partido em poder diz uma coisa e não faz. Então, a mana moça disse muito bem que esteve num casamento, que só teve lá os camaradas, sim senhor, e a mana não é. Então, isso é que estava aqui, eu aqui a me lembrar. Então, é preciso rever a ideologia política aqui, sabendo que o irmão é desse partido, o irmão, por que não deve estar lá todos? Por quê? Não vamos levar naquilo, porque esse é do partido X, esse é do partido X, porque não são inimigos, nada de inimigo, nada de inimigo mesmo. Então, somos todos irmãos. Eu não sou a favor e não sou contra ninguém. O que está mal é preciso ser dito mesmo. Isso está errado, está errado. Só que há pessoas que não aceitam isso. Não aceitam mesmo isso. Você tenta dizer não, porque não, você está a dizer isso assim, não. Tudo bem, eu não sou contra, não sou a favor de ninguém. Então, governa, mas o que a gente tem que falar. Mas você não vai me calar a boca porque estás a dizer isso, estás a dizer coisas banais. Não. É isso que queria só que também mais uma vez. Tenho que reclamar. Sim. Falta água, tenho que reclamar. Não tem professores suficientes, tenho que reclamar. Nós não podemos ficar. O silêncio é uma arma que tem sido utilizada contra nós. E nós não podemos nos silenciar diante de situações que nos matam, que nos ferem. Ninguém sai de casa para ser desrespeitado, ou para ser ofendido, ou para se sentir excluído. Então, nós temos que falar sobre essas questões, nós temos que cobrar, é nosso direito, né? Porque os partidos políticos apresentam programas de governação. Então, eu não estou a exigir nada além do outro mundo. Quando aconteceu aquela situação que eu contei há pouco tempo sobre a ponte que foi reconstruída, quando eu falei sobre isso, lá tinha outros ativistas, outras organizações, todo mundo quer me falar a verdade, mas no meu ver eu não falei nada de impressionante, eu só falei sobre uma ponte que é de uso público, que as crianças precisam utilizar, passar por cima dela para chegar até o outro lado, que os moradores precisam usar. Tipo, onde que está o impressionante nisso? Mas as pessoas se surpreenderam porque nós não temos esse costume de exigir os nossos direitos, de reclamar sobre as coisas. Então, é essa cidadania apática, essa apatia, esse desinteresse que nós temos que começar a combater. Queres falar? Ou você estava a concordar comigo? Não, você estava a concordar. Ok. Eu acredito que uma das partes que as pessoas não reclamaram é medo. É o medo. Sim, o medo. E nós temos que refletir como é que nós vamos combater esse medo. Porque e nós estávamos a discutir isso anteontem no programa de rádio sobre como o medo também é utilizado em relação às mulheres para afastá-las da política. Imagina que quando há conflitos entre os países ou entre determinada comunidade e outra, as mulheres são sempre utilizadas em contexto de guerra, são violentadas e não sei o quê. Não faz isso porque vai estar acontecendo te sequestrar ou a tua família. É mais fácil criar essas barreiras e a pessoa não vai, pode acontecer isso.
porque vai ser detida, vai desaparecer, vai ser sequestrada. No Ruanda, por exemplo, muitos ativistas desaparecem ou morrem e ninguém faz nada em relação a isso, ninguém questiona. Então, né, tudo o que o presidente Paul Kagame precisa fazer é negar. Não fizemos isso. Mas a comunidade internacional e a própria União Africana observam isso, como é que é a questão dos direitos humanos no Ruanda. Então, essa questão do medo é muito importante, mas tem que ter aqueles, eu falo sempre, tem que ter aqueles que estão sempre na linha da frente para apanhar, tem que ter os que vão na manifestação, tem que ter os que fazem carta, solicitar audiência. Nós temos que dar, eu gosto muito da divisão mundial do trabalho, que é que cada país é especializado em alguma coisa. E nós também temos que construir enquanto comunidade isso. Os que são mais ousados, os que são mais corajosos, vão mesmo, os que têm paciência de discutir com a polícia e não sei o que lá mais. E tem aqueles que são um pouco mais mansos. Você já tem uma coisa chamada dominó. As pessoas são os dados. Geralmente as pessoas colocam aquilo um atrás do outro. Depois, quando um cai, o primeiro cai. Eu costumo falar que eu gosto de ser domínio, eu gosto de ser a primeira a cair. Eu não me importo de estar na linha da frente, de ser a que está a cara. E eu já dei cara para situações bem arriscadas. Então eu vejo que é mesmo assim. Aquelas pessoas que têm mais, desculpa a expressão, têm mais colhões que os outros. E vão, eu tenho colegas em situações que eu não faria aquilo, ele está lá e não sei o quê, tem medo, vão desaparecer contigo e não sei o quê. Então temos que fazer sempre essas divisões e esses que são mais fortes, os que têm um psicológico mais forte do que os outros, é que incentivam também para que as pessoas. Nós vimos a questão de quando os 15 mais 2 foram detidos do Luarte e fez greve de fome por muito mais dias do que os outros, porque ele tinha mais resistência do que os outros. E é o facto de nós vermos essas pessoas que são mais resistentes, que são mais corajosas, que nos incentivam também. E ontem, por acaso, um dos camaradas no casamento me disse: Carmen, eu gosto muito do teu ativismo, inspirada em quem? E eu sou assim porque eu também tenho as minhas referências, tenho aquelas pessoas que, não, se ela faz isso, eu também vou fazer isso. Tem uma ativista togolesa, Farid Temba Naboreva, eu gosto muito dela. Ela não pode entrar no topo, porque ela é uma das maiores críticas do presidente do Togo. E ela trabalha com desarmamento. E ao trabalhar com isso, ela enriqueceu muito. E ela, como sabe que, por exemplo, em África os livros são muito caros, ela escreve livros e manda gratuitamente do Togo. Ela usa o dinheiro dela mesmo para financiar outras organizações que fazem ativismo no Togo. Porque ela fala que o presidente do Togo chega a ser o pior presidente da África. Ela disse: vocês já imaginaram um presidente que tem filhos suficientes para compor um bairro, uma comunidade, cuja polícia confunde crianças com criminosos, e ela vai destacando um conjunto de situações que o presidente do Togo faz. E ela é muito corajosa. E aí, ela anda livremente, não sei o que. Eu acho que o facto dela ser assim também é uma coisa que me incentiva. Então, é uma coisa que nós temos que procurar. Nós que temos medo, temos que procurar por referências. E eu acho que algumas meninas e alguns meninos só acabam por ir para caminhos não muito benéficos por falta de referências. Né? Ela vai olhar para a mãe, se calhar a mãe engravidou quando tinha 16 anos e ela podia fazer diferente, mas ela acha que não posso fazer o mesmo que a minha mãe. Então, nós temos que procurar por referências positivas. Sabe? Aqueles que fizeram. Tem uma frase que eu gosto de ver, que é: o teu sonho deve ser sempre maior que a tua possibilidade de concretizá-lo. Sonha algo, já é de graça, né? É de graça. Então sonha algo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Eu, por exemplo, eu dirijo um movimento cultural e eu tenho um sonho de um dia ter um centro cultural. Nem que for um espaço como esse, e eu não tenho dinheiro, mas eu já elaborei o plano, tudo, como é que vai ser. O dinheiro vai me encontrar preparada. Então nós temos que ter essa ousadia, temos que procurar por referências e temos que votar de forma consciente, principalmente aqueles que fizeram, né, aderiram ao registro eleitoral oficioso, aqueles que foram aos BUAPs. Nós não podemos deixar as nossas vidas nas mãos de pessoas que não sentem a nossa dor, que nunca vieram ao São Miguel, que não sabem as dificuldades com que nós temos que lidar diariamente. Nós temos que cobrar isso. E não só quando vamos votar, mesmo depois de votar, mesmo quando os resultados saírem,
temos que fazer essa fiscalização contínua. E se nós pudermos nos juntar a uma ONG, a uma outra organização que se calhar tem uma abrangência maior do que nós, né? A cobrança se calhar vai ser mais efetiva. Assim como os ativistas se juntaram a mim para exigir que aquela ponte fosse reconstruída por causa das crianças que têm que passar na vala, nós podemos procurar por grupos de pressão para exigir as coisas. Tá bom, se calhar o partido que vai vencer não é o partido da nossa preferência que nós queremos, mas ainda assim não significa que está tudo acabado, porque não morreste, continuas a viver em Angola. Se os mosquitos continuam a vir aqui, você tem que reclamar sobre isso, tem que vir aqui um cabo, não sei o que, tipo. Ficar em silêncio, calar também não resolve nada. Então alguém tem que fazer alguma coisa. E se os que estão ao seu lado não estão a fazer nada, temos que procurar aqueles que vão nos ajudar a fazer alguma coisa. Então, é isso que eu tinha para vos falar. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, alguma indicação. O que podes falar? Como é que te chamas? Lucas. Lucas. Sim, Lucas. Falando de medo, eu queria que também há pessoas que vão votar pela primeira vez. Aquele medo, o que é que eu vou fazer? Tem muitos, por ser a primeira vez, chegam a ser influenciados pelos mães, amigos. Então gostaria de saber o que é que deve se fazer essas pessoas, que conselhos devemos passar essas pessoas que vão votar pela primeira vez. Ok. Olha, saiu, por exemplo, um dado do Ministério da Administração do Território que a maior parte da população votante está entre os 18 e os 25 anos. Isso quer dizer que o futuro desse país está na mão do mundinho. Então, nós de 2000, por favor, nós temos 18, 19, 20, 21, 25 anos, e os que vão votar pela primeira vez, não se deixem também influenciar pelos votos dos pais, né? Eu acredito que vocês já têm anos de vida, pelo menos até 21, 22 anos suficiente para refletir aquilo que vocês gostariam de ver na vossa comunidade, de ver no vosso país, de ver com as pessoas que vocês convivem, de ver bem. Então, pensem nisso primeiramente. Avaliem como é que está esse país, como é que está a tua comunidade, estás satisfeito com isso? Depois, procura, né, tu vais escolher o partido, né, no teu coração, na tua cabeça, quero votar no partido. Procura mesmo, o MPLA e a UNITA pelo menos já disponibilizaram os seus programas de governação para os 5 anos. Procura mesmo saber, vai ler mesmo todas aquelas páginas, vê se te sentes representado, se achas que os teus problemas estão lá refletidos, que vão ser resolvidos. Primeira coisa, e a segunda coisa, né, vês pelos programas e depois. Votar é muito simples, né? Tu manda, para quem ainda não sabe onde é que vai votar, é só pegar no seu telefone, entrar nas mensagens, colocar o número do bilhete de identidade, enviar para o número 40114, em poucos minutos receberá uma mensagem que dirá o local em que vai votar, se é uma escola, a mesa de voto, tudo. E quando ir lá no dia, é muito simples, também vai chegar, já sabes onde é a tua mesa, não vais precisar procurar porque já recebeste a mensagem. Vais lá, tu vais receber o boletim, lá vai estar os 8 partidos políticos. O número 1 é o Partido Humanista, sei que o número 3 é a UNITA e que o número 8 é o MPLA. Então, tu já saíste de casa consciente do partido em que tu vais votar, tu vais receber o boletim de voto e vais para um sítio, como é que eu posso chamar? É tipo uma cabine. Sozinho, é mesmo só você. É mesmo só você colocar um X no partido que tu queres que vença, no candidato que tu queres que vença. Se tu não concordas com o partido X ou Y, por favor, não perca tempo escrevendo maldades ao lado desse candidato ou ao lado desse partido. Também não perca tempo escrevendo alguma coisa sobre o partido que você quer que ganhe no boletim de voto, porque isso pode anular o seu voto. Então, é só pegar o boletim e colocar X no partido que queres que vença, ou no candidato que tu queres que vença. E uma coisa fixe, que eu aconselho, investiguem também sobre os nossos candidatos. O passado, se vocês se refletem, não sei o que. Nós em Angola temos um problema que eu considero muito grave de adultos se relacionarem com crianças. Eu acho isso muito problemático. Então vocês podem investigar pelo passado da pessoa que vocês estão a votar, se acham que é uma pessoa idônea, é uma pessoa exemplar para outros jovens como tu ou para os teus filhos, é essa pessoa que você quer que esse é o presidente da República de Angola e não se envolveu em nenhum escândalo ou em algo que nos envergonhe até internacionalmente. Então é importante fazer essa pesquisa não só do programa como do candidato e pessoal, vamos votar, é?
vamos votar. Eu acho que, assim como as outras pessoas, eu também estou muito expectante com essas eleições, porque eu falei de cidadania apática há pouco tempo, mas nós estamos numa altura em que os jovens começam a despertar mais para isso, começam a se interessar mais, não só pelas eleições, mas pelo país mesmo, pelos problemas. Eu trabalho com organizações comunitárias e o meu trabalho é viajar pelo país e pelas comunidades e ajudar jovens que já têm projetos sociais a melhorarem o trabalho que eles fazem. Muita gente tem vontade de fazer bem, mas eles não têm estratégias de gestão de projetos. Então, desde 2020 que eu estou nisso e haver outras organizações comunitárias a surgir, pessoas que fazem acontecer, só para vos contar, se vocês têm tempo para me ouvir, em março desse ano eu estive no Bairundo e eu fui lá porque um senhor me convidou. E o senhor que me convidou nem vive lá, está na Austrália. Ele cresceu lá no Bairundo, entrou em contato comigo, pagou a minha viagem, eu fui lá, eu fiquei em casa do pai e da irmã dele, de uma recebeira. O que é que eles fazem? Aos sábados eles reúnem crianças de 3 bairros, do bairro Paraíso, da Bela Vista e da comunidade da Nganja em Culele. Culele fica do lado esquerdo da estrada e as crianças já ficam em determinados lugares e passa lá uma caloria para eles pegar. Eles levam até Culele, eles fazem aquecimento e alongamento. As crianças mais velhas fazem uma corrida de 5 km. É 2,5 para ir, 2,5 para voltar. E as mais novas ficam a fazer leitura, eles já têm livros lá. E eu fui, começamos a atividade, eu corri com as crianças mais velhas. E quando voltamos, tínhamos todos que ir para a comunidade da Nganja, que é do outro lado da estrada. Então, Aleluia veio e começamos a transportar todos. E lá na Nganja, eles chamam de Parque Ecológico da Nganja. Esse senhor que cresceu aí, que agora está na cidade, mandou dinheiro. E a própria comunidade é que organizou aquele sítio. Eles, numa área, eles construíram 7 salas de aulas. E aí onde eu fui na Nganja, eles construíram 2. Ainda não estão concluídas porque eles ainda não pintaram, não puseram as janelas, mas a estrutura toda já está lá, já levantaram, já rebocaram tudo. E ao lado tem uma quadra de basquete. A própria comunidade é que pintou, é que organizou aquele sítio, não só mandou dinheiro. E eu fui para lá para falar sobre organização comunitária e engajamento feminino. E eu fui falar sobre organização comunitária para uma comunidade que já é organizada. Então não vamos falar para se organizarem, mas vocês já estão organizados. Então, é sobre esses projetos que nós vamos, por favor, silêncio, não se distraiam. Não se distraiam, não se distraiam, não se distraiam, não se distraiam. Foco. Então, ao ver esse trabalho que ele fez lá e com outras organizações que foram surgindo, uma coisa que vocês também podem fazer a nível do São Miguel, que eu já estava a falar há pouco tempo, de vocês mesmo, se calhar aos sábados sempre sentarem aqui e conversarem com a tia Mandou e passarem a discutir temas que vocês da vossa preferência. E se calhar aqui eu falo sempre. Por isso é que eu disse que eu não queria que isso fosse só um espaço de fala, eu queria que fosse um espaço de escuta, porque nas comunidades, nas periferias, não estamos aqui a falar de desemprego, de pobreza, mas aqui não tem só pessoas que precisam de ajuda. Nas próprias periferias também tem pessoas que têm as suas profissões, desenvolvem as suas atividades. Então, da próxima vez, não vou precisar chamar uma Carmen de Bengala para falar. O Raul, se Raul está no tempo. Ou fizeste o teu ensino médio? Ótimo, eu também fiz econômicas e jurídicas. Se calhar em econômicas e jurídicas há um tema que tu queiras informar as pessoas. Tipo, tu vês, ou o Tadeu também. E vocês vão mesmo se organizando aqui, veem quem é que pode falar de quê e fazem a coisa acontecer. Então, as organizações comunitárias de base são muito importantes. São do tipo, se o governo não está fazendo nada por nós, vamos ainda ver como é que nós podemos resolver determinada situação. Isso é importante, ser finito, acabou. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada, minha filha. Continua. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis no escritório da Olunga, acho que todos conhecem. Mas aqueles, mais opiniões. Já há 7 anos que eu não participo dessa atividade do Olunga e gostaria que o Olunga fizesse mais vezes.
ficar, cheguei mais cedo, vir aqui, falar com alguns jovens aqui, para ver se a gente parece ficar para poder ouvir. O debate é interessante, né? Acho que da próxima vez eu chego mais cedo, para ficar mais à espera, porque afinal de contas o mundo não está para brincar. O mundo tem pessoas mesmo que a gente levanta para tirar pala. Então está dizendo assim, um ano você passa na frente do teu tio, dizer assim que eu não te preciso hoje, a mãe vai te precisar. Porque isso é certo, porque já aconteceu isso com um jovem, não gostava de ouvir. Então uma vez que o tio falou com ele, meu sobrinho, a vida é assim, disse, cala a boca, vou dar na cara. O tio disse, hoje vai me dar na cara, mas vai me precisar. Então o sobrinho disse, eu nunca vou te precisar. Aonde ele foi, engravidou uma senhora, e aquela senhora, o pai dela, é amigo do tio. Só que o sogro dele não quer fazer confusão porque sabe que não, meu amigo é o tio dele. Então, mesmo lá sentar, o sogro disse, não, isso vai levar a tua mulher, isso é teu tio dele. Então, como é que ela acaba no tio dele? Então, é igual. Hoje estamos aqui no mundo, sensibilizam a pessoa para ouvir a palavra, não querem. Amanhã, quando se arrepender, aí no mundo, vai botar com o mundo viajar, não for na África do Sul. Então, vai ficar perdido. Então, isso que é realizar. E que o mundo está de parabéns. Faça mais vezes. Muito obrigado.